65% dos colaboradores quer ter mais feedback. Eu hoje sou Inês Udila, sou engenheira biomédica de formação, hoje sou diretora-geral da Coverflex em Portugal, uma das empresas ou das fintechs com maior crescimento em Portugal e maior crescimento na Europa. E isto, obviamente, dar feedback é importante em qualquer organização. Numa organização com rápido crescimento é ainda mais importante alinhar as pessoas, ou é tão importante alinhar as pessoas. Quando me propuseram falar sobre liderança, aquilo que eu pensei foi: já se fala tanto sobre liderança, há tantos tópicos, o que é realmente importante? O Simon Sinek, que fala muito sobre liderança, diz que dizer que sou um excelente líder é o mesmo que dizer que sou uma excelente mãe. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer dizer que não existe tal coisa como ser um excelente líder. Aquilo que ele quer dizer é: eu não sou sempre excelente. Não há excelência na liderança. Às vezes estou a ser excelente, outras vezes estou a falhar e outras vezes estou a fazer coisas que poderia ter feito melhor. Então, a minha segunda pergunta foi: o que é que eu posso partilhar de liderança que efetivamente eu acho que deveria fazer melhor e que falho muitas vezes e que aprendi ao longo do meu percurso como fazer melhor. E foi por isso que vos trouxe o tópico de dar e receber feedback. Se pensarem na última vez que alguém da equipa não teve feedback sobre o seu trabalho, o que é que acham que aconteceu? A primeira coisa é: a pessoa inventa a sua própria narrativa e, portanto, quando depois vem ter connosco, ou nós vamos ter com a pessoa, já existe toda uma narrativa que foi construída num silêncio, porque não fomos dando feedback sobre aquele trabalho daquela pessoa. Depois a tensão cresce e às vezes perde-se o momento e o que acontece é que eu não vou dar feedback hoje, não vou dar feedback amanhã, a tensão vai crescendo ao ponto de, quando conseguimos conversar, já há muitas emoções envolvidas que nada têm a ver com o primeiro feedback que queríamos dar. E depois, e mais importante, a pessoa desliga-se. E uma coisa é a pessoa sair da organização, outra coisa é a pessoa desligar-se da organização. E por isso é que dar feedback é tão importante, e aquilo que venho partilhar hoje convosco, como vos disse, é algo que falho muitas vezes, e é por isso que quero trazer. Quando eu estava a construir a apresentação pensei: bem, isto é mesmo estranho, porque isto parece-me super básico. E ainda assim, mesmo parecendo super básico, pode haver aí pessoas que pertencem à minha equipa e vão dizer: oh Inês, então estás no palco a falar sobre feedback? Achas que eu recebo feedback? E portanto falho muitas vezes sobre isto e acho que é uma característica inata à liderança, não só à liderança, qualquer um de nós nesta sala deve dar e receber feedback, seja liderar pessoas, seja porque é um colega de equipa, o que for. Portanto, a primeira coisa que aprendi sobre liderança foi que tenho que me conhecer a mim própria. Tenho que conhecer o que é que são os meus vieses, o que é que são os meus gatilhos e que isto é importante ter esta autoconsciência, liderar com transparência, liderar com honestidade. E liderar com honestidade muitas vezes é eu compreender que tive mal naquele momento e conseguir também dizer: tens razão, desculpa, deveria ter feito de forma diferente. A segunda coisa é comunicar de forma eficaz. E ser um bom comunicador é muito diferente de comunicar feedback de forma eficaz. Dar feedback é uma coisa que se aprende, não é algo que eu falo muito, tenho muita vontade em comunicar e, portanto, naturalmente dei bom feedback. Também não é ser muito direto e dizer exatamente aquilo que penso. Tipicamente, o feedback deve ser praticado e construído. E depois o escolher a coragem. Há também outra pessoa que fala muito sobre liderança, falei-vos do Simon Sinek, outra pessoa que gosto muito é a Brené Brown, e a Brené Brown diz: não existe escolher coragem e escolher conforto ao mesmo tempo. Não existem os dois momentos ao mesmo tempo. Ou eu escolho ter coragem para dar feedback, ou então escolho estar no conforto. E a Ana falou um bocadinho sobre isto, sobre a mudança não acontece no conforto, mas sim no desconforto. Portanto, conhece-te a ti próprio. Aqui o compreender melhor que sou, há dois fatores, há o interno e o externo. Bem, só agora é que percebi que as letras estavam muito, muito pequeninas, vou ler para vocês. E o interno é reconhecer as nossas emoções, reconhecer aquilo que são os nossos gatilhos,
E os nossos gatilhos são muitas vezes coisas que me levaram a agir de uma certa maneira e nem se percebe bem porquê. Seja porque aquilo me aconteceu no passado, seja porque já tive uma experiência, pelos meus experiências passadas, é um tópico que mexe muito comigo e, portanto, eu tenho que me conhecer o que é que são as minhas emoções, motivações, como é que eu reajo. E depois existe as externas, e as externas é como é que as outras pessoas me experienciam, o que é que elas acham daquilo que eu digo, do meu tom, como é que eu comunico, como é que elas me veem. Há momentos em que eu acho que estou muito efusiva e as outras pessoas estão só a pensar: é demasiado, és muito intensa, não estou a conseguir fazer parte desta conversa, e isso é importante reconhecer. Portanto, um exercício que vos trazia hoje, para levarem convosco, é perguntarem a 5 pessoas com quem trabalham: diz-me uma coisa que faço que ajuda a equipa e diz-me outra coisa que faço que atrapalha. Eu não sei se já vos aconteceu, mas há momentos em que eu penso: se eu fosse pedir feedback agora àquela pessoa, eu tinha muito receio do que é que a pessoa me iria dizer. Estou a ver aqui pessoas a acenar. E, portanto, quando nós dizemos vou pedir feedback, não estamos a falar da performance review, em que eu tenho que escolher uns peers, em que escolho os peers com quem eu tenho melhor relação, muitas vezes, ou que me são mais próximos. Estamos a falar, efetivamente, de pessoas com quem eu convivo no dia-a-dia e, portanto, pode ser desde pessoas com quem eu tenho muita confiança até pessoas que eu tenho receio daquilo que me vão dizer. Se conseguirem ter os dois, será o melhor. E também dizer-vos, e esta é uma nota importante, que nem sempre o feedback que eu recebo é um feedback que faz sentido, mas é feedback e é efetivamente a forma como a outra pessoa me experiencia. Nesta lógica do processar um mundo diferente, eu não vou entrar muito nas frameworks, mas só dizer-vos que existe efetivamente frameworks para nos conhecermos a nós próprios, mas também para percebermos como é que as pessoas com quem eu estou processam o mundo. Aqui tem a framework do Myers-Briggs, dos 16 personalidades, que podem ver na net, mas existem muitas outras. Nem é consensual que esta é a framework que as pessoas devem usar, mas acima de tudo, independentemente da framework, é conhecerem a pessoa que tem à vossa frente. Eu trago-vos um exemplo. Trabalhei com um diretor financeiro em que nós éramos muito próximos. Na altura, eu fazia algumas tarefas que pertenciam à equipa desta pessoa, mas esta pessoa tinha pouco recurso, etc. E passamos assim, se calhar, largos meses, quase um ano. No dia em que eu tive uma pessoa da minha equipa que foi 2 semanas de férias e que, na altura, fazia um processo muito manual que demorava 3, 4 horas por semana, eu fui ter com ele e disse: olha, vou ter esta pessoa de férias 2 semanas, achas que nas próximas 2 semanas, eu sei que tens a tua equipa composta, que neste momento estão com algum tempo, consegues acomodar esta tarefa? Acho que são só 3 horas por semana, eu sei que é exigente, mas se conseguires acomodar seria excelente. E esta pessoa disse-me: Inês, deixa-me pensar, amanhã digo-te. E eu fiquei a pensar: como assim amanhã dizes-me? Já viste? Eu não lhe disse. Levei a mal, fiquei indignada, mas pensei: como assim amanhã dizes? Mas temos quantidade de coisas que eu faço pela tua equipa e é preciso pensar se vai dar ou não. O que aconteceu no dia seguinte? A pessoa veio ter comigo e disse: Inês, claro que sim, olha, está aqui o plano, o que eu estou a pensar fazer é isto, vou libertar esta pessoa para fazer isto e está aqui o plano de ação. E aí eu compreendi que de facto nós somos muito diferentes. Eu sou efusiva, extrovertida, impulsiva, e ele é uma pessoa que precisa de ter controle, precisa de ver todas as variáveis antes de tomar decisões, precisa de pensar naquilo que estou a dizer e, portanto, precisa de tempo. E o que eu vos quero dizer com isto é, muitas vezes é isto que vai acontecer. Já me aconteceu eu dar feedback a pessoas da equipa, em que eu estou a fazer uma pergunta: reparei que isto está a acontecer. Achas que X? E a pessoa fica a olhar para mim e diz: ok. E eu quero conversa, não é? Eu quero estar ali a dizer: olha, mas então, Inês, deixa-me refletir um bocadinho no que estás a dizer e se não te importares, vou refletir e depois falamos. E, efetivamente, pessoas que exigem muito planeamento, que não agem por improviso, que querem pensar naquilo que estou a dizer, é assim que vão reagir. E por isso é que não só é importante nos conhecermos a nós mesmos, mas também conhecer as pessoas que trabalham diretamente connosco. Dar e receber feedback é o segundo ponto que vos ia trazer. É a conversa que muitos líderes evitam, ou muitos de nós, independentemente somos todos líderes de certa forma, mas independentemente lideramos pessoas,
mas que a maior parte das pessoas deseja. Aquilo que eu vos queria perguntar é quem é que aqui, e se conseguirem pôr a mão no ar, já evitou dar feedback porque não sabe como é que a outra pessoa vai reagir? E quem é que aqui já evitou por mais de uma semana? Muita gente. E isto é o comportamento normal. Se nós não fizermos do feedback algo intencional, efetivamente ele não vai acontecer. E feedback deve ser dado com frequência. Deve ser dado muitas vezes até no momento em que acontece, se eu conseguir ter exemplos para o dar. E quando digo no momento em que acontece, é num espaço temporal em que a pessoa efetivamente consegue lembrar-se daquele momento. Portanto, os dados falam por si. 3,2 vezes, os colaboradores que recebem feedback regular são 3,2 vezes mais envolvidos na organização dos que o que não recebem. 65% quer mais feedback, foi um dos dados que já vos tinha trazido no início, e isto garante 15% de menor rotatividade na empresa. Este é um estudo da WorkLeap, na verdade já o lançaram há algum tempo, têm trabalhado neste estudo todos os anos e os dados são sempre muito consistentes. As pessoas querem efetivamente feedback. E o maior problema na comunicação é a ilusão que efetivamente esta comunicação aconteceu. Acontece muitas vezes a equipa vir ter comigo e dizer: Inês, olha, já disse esta pessoa, etc., porque estamos a passar por isto, isto não pode ser, etc. E quando eu pergunto: mas já falaste sobre isso com esta pessoa? E a resposta começa em sim, depois vai para acho que sim, depois vai para eu disse-lhe, não sei exatamente se foi por estas palavras, e depois chegam quase a um dei a entender. Isto não é feedback. E, portanto, muitas vezes aquilo que na nossa cabeça é uma ilusão que aconteceu, em que eu cheguei a uma reunião e no final da reunião disse: é verdade, olha, é só para saberes, não sei o que mais. Não é feedback, não foi recebido assim por esta pessoa. E é interessante quando eu vou perguntando isto a pessoas mas não te deu feedback? Inês, esta pessoa estávamos no final de uma reunião e passou por mim, disse-me isto, mas super descontraído, isto foi uma conversa, eu nem sequer disse nada, disse só, ok. E, portanto, é importante que o feedback seja recebido. E se não for recebido, não existiu efetivamente feedback. 5 princípios a ter. Está mesmo pequeno. Antes de dar feedback. O feedback deve ser frequente e, portanto, não é esperar pelo momento perfeito. Deve ser regular. O feedback também não tem que acontecer exatamente no momento em que aquilo aconteceu e ainda está tudo muito quente. Portanto, eu devo escolher um momento, dependendo da urgência, da gravidade daquilo que eu quero dizer, devo escolher um momento ou não, devo ter uma conversa mais estruturada ou não. Depois, o feedback não é pessoal. E, portanto, é mesmo muito importante que a pessoa se foque na ação e não na identidade. E isto é mesmo importante. Porque quando eu me foco na ação, sim, e digo, tu não tens respeito por ninguém. E para a pessoa estar a levar aquilo como uma identidade, não é suposto isto acontecer. E, portanto, porquê que eu estou a dizer aquilo? Depois, o keep it simple and specific, que é dar feedback muito claro. E muitas vezes, principalmente quando alguém nos diz: olha, tens feedback para me dar, vamos nos sentar, nós levamos uma lista de 10 coisas. Não, eu tenho que pensar o que é realmente importante. Se só uma coisa pudesse melhorar na nossa relação, o que seria essa coisa? E, portanto, mais vale uma coisa que eu vou trabalhar do que 5 pontos vagos que ficam ali numa lista que a pessoa não consegue processar. Depois, reconhecer o viés. E, portanto, isto é importante, muitas vezes nós próprios também temos vieses, muitas vezes dizemos isto está sempre a acontecer, isto nunca está a acontecer, acontece-me às vezes a pensar, tenho que dar feedback a esta pessoa, temos que falar sobre isto, e na minha cabeça eu tenho imensos exemplos, e quando começo a pensar nos exemplos, isto aconteceu uma vez, 2 vezes, e portanto eu começo a pensar, se calhar não é importante falarmos, mas não é algo com o tamanho que eu pensava que tinha. E depois o foco em soluções. Dizer coisas só por dizer, sem ter um plano de ação, é completamente irrelevante porque não vai levar à mudança e, portanto, é muito importante ter foco em soluções.
Dizer-vos, mais uma vez, não teríamos tempo para ver para detalhar o que são as frameworks para nos conhecermos, para dar feedback, mas existem várias, trago-vos aqui alguns exemplos que podem pesquisar, o SBI Model da McKinsey, o Start, Stop, Continue, o Radical Candor, o Feed Forward e o Clear Model, e depois para vos dar alguns exemplos de o que é que isto representa. Por exemplo, no modelo da McKinsey, eles descrevem, a situação e, portanto, dizem quando chegaste atrasada à nossa reunião da manhã, B, o comportamento, isto fez-me sentir que não valorizas o meu tempo, e depois damos o feedback que é, no futuro pedia-te por favor para chegar 5 minutos mais cedo. E, portanto, desdobram a situação em situação, comportamento e feedback. Depois existem outros, por exemplo, do Clear, em que clarifica o que é que foi uma determinada situação e passa sempre a mensagem para o outro lado. E é muito interessante porque se vocês virem este modelo do Clear, em que, por exemplo, aqui diz, tenho notado que esperas que te peçam as coisas em vez de as antecipar. Quando chega à parte de eu passar para o outro lado, pergunto como te sentes em relação às tuas responsabilidades, o que é que te tem travado. E é muito interessante porque o feedback que eu levava fica aqui. Porque o que a pessoa me devolve é, Inês, efetivamente, aquilo que me tem travado é XYZ e eu não estava a compreender aquilo. Igual, por exemplo, quando chego atrasada a uma reunião e alguém me diz, Inês, tens chegado atrasada às reuniões, sinto que não valorizas o meu tempo, o que é que se passa? Ainda há pouco tempo estava a ver um exemplo que alguém dizia, na verdade o que se passa é que há um mês que fiquei com uma pessoa da minha família acamada e, portanto, hoje em dia tenho muito mais a fazer de manhã e não estou a conseguir gerir esta situação e tenho chegado sempre 15 minutos atrasados. O que é que acontece? A conversa muda completamente o foco porque, efetivamente, o feedback que a pessoa ia dar compreendeu que vai trabalhar de outra forma. E, por isso, muito importante passar para o outro lado a palavra também. O que fazer se o momento se tornar difícil, se houver tensão neste momento? O primeiro é ter pausas, que é uma coisa que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade em fazer, que é silêncio. Eu faço uma pergunta e a seguir faço silêncio. E é muito difícil, porque em momentos, especialmente momentos de tensão, nós tentamos colocar coisas no silêncio, que não haja silêncio. Não sei se vocês já repararam, quando alguém vos vai ter uma conversa difícil convosco, há duas coisas que tipicamente acontecem. A primeira é, fala muito e repete muitas vezes a mesma ideia, porque está difícil chegar àquele momento que vai ser tenso, e a segunda é, não fazemos silêncio. Depois é usar um tom neutro e afirmações de eu, e isto é mesmo importante, quando alguém me dá feedback a dizer porque nós, a primeira coisa em que eu me foco é nós quem? Se calhar há outras pessoas, não quero saber. Eu quero saber o teu feedback. Se há outras pessoas que querem dar feedback, devem dar feedback. E, portanto, uma das coisas que muitas vezes também fazemos é depois falar por nós, pelos outros, e que não devemos fazer e devemos dizer o que eu acredito é X, a não ser efetivamente que tenha recebido, que tenha comigo outra pessoa também a dar feedback. Depois, escuta ativa e clarificar. E, portanto, quando dizemos clarificar é dar voz, perguntar como é que vês esta situação, vês que aconteceu da mesma forma que estou a partilhar ou não, focar no comportamento e no impacto, e isto é muito importante, é ter exemplos concretos. Muitas vezes quando eu estou a pensar em feedback, estou a pensar, eu não consigo lembrar-me de nenhum exemplo. É quase um sentimento, não é? É uma coisa de, mas a mim parece-me que esta pessoa... Então é muito importante dar exemplos, porque muitas vezes a outra pessoa não vai compreender se efetivamente eu não consigo ter exemplos. Ser específico e encorajar a autorreflexão. E receber feedback é apenas metade do trabalho. O que é realmente importante é eu agir sobre esse feedback. E, portanto, quando eu estou a receber feedback ou pedir feedback de alguém, coisas que são importantes clarificar. Eu estou a receber algo de alguém e estou a perguntar, olha, podes-me dizer o que é que isso significa? Consegues-me dar um exemplo? Consegues concretizar? Priorizar uma ou duas áreas, mais uma vez falar sobre isto, que é não vale a pena levar uma lista enorme, realmente levar o que é importante e o que é importante eu, que estou a receber feedback, levar para casa. Definir um objetivo mensurável e, portanto, este plano de ação e fazer follow-up. Por exemplo,
Então, nas próximas 2 semanas, vamos fazer X e sentamos daqui a 2 semanas para perceber se existiu progresso. Por último, dizer-vos também que um erro muito comum no feedback é ignorar o feedback positivo. Quando nós só damos feedback em momentos em que existem um problema, e é tipicamente aquilo que nós fazemos 90% das vezes, porque quando está tudo bem, a pessoa sabe que está a correr bem, não precisa dar feedback, acaba por fragilizar os momentos de feedback. Agora, quando eu me sento com alguém e também faço um reforço positivo, porque as coisas estão a correr muito bem, é efetivamente muito importante. O último ponto que vos dizia é escolher coragem. Podemos escolher a coragem ou podemos escolher o conforto, mas não conseguimos ter os dois ao mesmo tempo. Acho que já foi discutido aqui neste palco pelo menos 2 vezes hoje e, portanto, para tudo isto terás que escolher a coragem de ter aquela conversa, de não querer ter, de ter que adiar aquele momento. E agora é a tua vez, portanto, o desafio que eu vos deixava para fazerem esta semana é que escolham estas 5 pessoas, ou uma pessoa se quiserem, esta semana, que deem um feedback específico e que observem o que acontece. Porque a liderança genuína, efetivamente, acontece quando existe uma conversa honesta, aberta, e é isso que vai criar as relações de confiança que queremos ver no trabalho. Obrigada.